vista esse lugar tão usado pelos brasileiros, pelos paulistanos, para manifestar. Não é diferente hoje para nós que estamos aqui mesmo. Nós estamos aqui para falar sobre preconceito, sobre maus tratos, sobre discriminação desses irmãos haitianos, africanos, angolanos, que estão aqui presentes conosco brasileiros. Esses senhores e senhoras que estão aqui, eles não vieram para esse país, para o Brasil, porque quiseram simplesmente sair da sua pátria. Eles foram obrigados, são refugiados. Eles não podem morar no seu país, porque se lá estiverem, serão mortos. Muitos deles jamais poderão voltar à sua terra natal. Então nós brasileiros, que temos a nossa formação, o nosso país, que foi construído com sangue de imigrantes, mas os imigrantes negros, africanos, aqui no Brasil, eles foram escravizados, morreram, foram achibatados. E não é isso que hoje nós brasileiros e brasileiras queremos no nosso país. Nossos irmãos haitianos foram mortos, africanos foram mortos, foram simplesmente mortos, sem nenhuma explicação. Esse povo não é bandido. Nós temos aqui no nosso meio hoje professores, advogados, médicos, haitianos que estão cursando a formação na USP, são tão quanto inteligentes e importantes como nós. Nós não podemos permitir que os imigrantes venham ao Brasil e eles tenham que passar para outro país, porque o nosso Brasil, tão amado,
negros, negros, negros. A população. Um abraço gay. Ele vai falar pra gente qual é a opinião dele sobre o que ele pensa sobre essa manifestação, sobre a xenofobia, sobre o racismo, né? O Círio, ele chega aqui no Brasil, ele tem direito à Bolsa Família, né? Ele chega aqui, o imigrante branco, ele chega no Brasil, ele tem direito à Bolsa Família. Os haitianos, nós negros temos direito aqui. A bala de chupinho, a comida estragada, nós temos isso que nós temos recebido aqui. Só um momento. Bom dia, eu estava passando aqui meio por acaso, quando encontrei essa manifestação, e quero dizer a vocês que olham meio atônitos, meio espantados, que pessoalmente, muito mais gente, somos solidários nessa manifestação. Somos solidários porque todo mundo, eu inclusive, a grande maioria de vocês, somos filhos de imigrantes de uma ou de outra forma. Gente que sofreu racismo em outras circunstâncias. Na França, por exemplo, os italianos eram subordinados, os poloneses eram subordinados, os poloneses que hoje viraram racistas. No Brasil, da mesma forma, muita gente que foi vítima anteriormente, hoje pratica e aceita o racismo, e nós devemos nos opor de toda forma a isso. O racismo não é só um defeito psicológico, é uma forma de compensar sua própria miséria psicológica. É uma forma de dizer que tem alguém inferior a mim. Eu sou um coitado, eu sofro, eu sou vítima da política hoje dominante, então eu arrumo alguém para ser abaixo de mim. Esse é o racismo. No caso específico do Haiti é muito mais importante ainda, pois o Brasil ocupa o Haiti. O Brasil se comportou como um subimperialista no Haiti. Fez um trabalho sujo que os americanos não queriam fazer, por razões óbvias, porque o movimento negro nos Estados Unidos é poderoso demais. E sendo poderoso demais, criaria um problema para a ocupação americana. Já a ocupação brasileira é considerada mais inocente, é gente que pode ser parecida, tem muitos negros também que participam. Isso limpa, entre aspas, um pouco o que foi feito. Por isso, por todas essas razões, eu e meus companheiros que estão aqui e outros que estão fora, somos inteiramente solidários desse movimento e apelamos à compreensão de vocês para sair um pouco desse isolamento psicológico daqueles que são mais ou menos pobres, mas não totalmente, que deveriam ser solidários com esse movimento. Eu digo, viva o movimento negro! Viva! É um quilombo. Nós somos um quilombo urbano. Nós estamos aqui, nós vamos incomodar sim. Enquanto o racismo e a xenofobia existir, nós estaremos aqui. Eu quero dar a palavra para o meu irmão angolano, que tem um depoimento de cada também se nossa comunidade também se comprometesse, assim como a comunidade síria, a comunidade judaica. Olá, eu sou Agostinho, sou de Angola e estou aqui no Brasil, já vão fazer 6 anos, não é? Há alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, houve o assassinato de uma jovem estudante chamada Zumira, não é? Ela foi morta não por questão de crime normal, não é? Acontecimentos esporádicos como tem acontecido por aí espalhado, não é? Todo mundo é vítima, mas ela não foi vítima apenas de algum incidente. Ela foi vítima mesmo de racismo e de xenofobia, porque antes do assassinato houve um desentendimento, e esse desentendimento tinha um caráter a respeito que falava a respeito de nacionalidade. Então, ela foi morta xenofobicamente e porque era negra, não é? E negra de um país que não tem expressão para o Brasil, porque se fosse um americano, as coisas seriam diferentes, não é? Se fosse uma pessoa de
amargamente. Pagamos a cada dia com o choro e com as aflições que nós sofremos por causa da morte dela. Não é? E hoje nós voltamos a sofrer disso. Há 2 dias mataram um rapaz em Minas Gerais, de Angola, um estudante da faculdade Anatel. Da mesma maneira que mataram a Zumira, foi da mesma maneira que mataram o rapaz, há 2 dias atrás. Não é? Porque ele estava convivendo, foi acudir uma briga e aí chutaram 2 tiros na cabeça do rapaz. Então, existe essa questão sim do racismo, da pigmentação, da cor, da nacionalidade. Mataram o rapaz há dias. E agora, muita gente pensa, né? Tem gente que vem de África, tem gente que vem daqui do Caribe, buscando refúgio. Sabendo que, estando aqui, ele estará bem, poderá ajudar sua família lá. Mas também tem gente que quando mata não pensa a quem vai matar, independentemente da vida. Essas 2 pessoas que foram mortas são estudantes. Foram estudantes. Então, se eles vieram, não foi somente para usufruir de alguns bens sociais que lá não usufruem, mas também são contribuintes dos impostos brasileiros. Eles pagam as suas faculdades porque na maioria dos casos das pessoas que têm sido assassinadas são pessoas que frequentam universidades e muitas delas não são universidades públicas, são universidades pagas. E eles pagam diariamente com todos os... Eles cumprem com todos os deveres de uma pessoa que mora num país. Pagam água, pagam aluguel e pagam até a faculdade. E o que recebem de troca? Bala de chumbo. Para matar os nossos jovens que vêm aqui, tanto trabalhar quanto para fazer formação. Todo imigrante é uma pessoa que contribui, não é uma pessoa inútil. Muitas das vezes, nós, os brasileiros, muitas das vezes, a mídia corporativa noticia as questões de xenofobia de brasileiros na Europa. Sentem-se mal porque são maltratados lá. Mas muitos brasileiros também não sabem tratar os imigrantes que vêm passear na sua terra. E fazem o quê? Maltratam psicologicamente e maltratam de uma forma exterminadora. Fazendo o quê? Mandando fundo de racial. Então, bom, você pode falar? Então, essa foi a sociedade brasileira, saber que as injustiças que muitos brasileiros sofrem lá, muitos brasileiros estão de uma forma triplicada ou quadruplicada, exponencialmente maior aos imigrantes negros que têm frequentado aqui. É uma questão para os brasileiros refletirem e saberem tratar melhor os seus imigrantes, porque nós não queremos ir fazer atos de protestos aqui na Paulista somente, também queremos ir